Bom, então vamos começar a discutir, né? Bom, sim, vão retornar. Por que os pacientes que foram transferidos lá do Eduardo Menezes, lá você tem um paciente HIV, né? Você não chegou a ir lá, mas a turma que foi, que me parece que foi o Eu grupo. fui, Tá? sim. Você foi? Eu fui só. No dia não foi permitido entrar no CTI, mas nós Ah, fomos. tá. A gente viu lá paciente HIV que a contagem de linfócito CD4 estava 20, baixíssimo, né? Então, paciente desses não tem muito imunossuprimido, ele não tem condição de ficar lá, né, convivendo com o paciente com Covid, né? Então, eles transferiram para o Júlia, esses pacientes, para liberar os leitos para os casos de Covid. Porque o Eduardo de Menezes, ele tem uma estrutura já mais adaptada para... O Eduardo de Menezes, ele foi criado como sanatório para tratamento de tuberculose. Então, ele tem uma estrutura ali, inclusive física, de engenharia, que foi projetada para isso. Eu não sei se você chegou aí lá em cima a ver os quartos de pressão negativa. Você chegou a ver? Não. Pois é, então ele tem quartos lá que tem um sistema, né, de drenagem, de refrigeração, que é próprio para que esse quarto fique com a pressão negativa, para evitar a disseminação dos patógenos, né, para o hospital. Então, como ele já tem essa estrutura e ele tem uma expertise, né? No dia que nós fomos lá, você lembra lá do consultório odontológico que eles já usavam, né, a N95, eles já tinham esse protocolo de usar a N95 com a viseira e com óculos de proteção, né, que é o protocolo que a gente agora está pensando para a Covid. Eles já faziam isso lá, né, pela experiência com a tuberculose, que é a mesma forma de transmissão, é por gotículas e aerossóis, né? Então, priorizou-se que o Eduardo de Menezes recebesse esses pacientes, porque também ele tem uma equipe. Lá no Eduardo de Menezes, você tem residência em infectologia. Então, você tem muitos infectologistas lá também. Tem uma equipe já com conhecimento grande, né, de infectologia. Você tem uma estrutura de engenharia que já é mais adaptada para receber esses pacientes, né? Então, por isso que ele fica como referência para essas doenças, né? E na aula passada, eu até anotei algumas coisas aqui para a gente comentar, da professora Simone, a gente viu, ela falou um pouco do CISREG, do Sistema de Regulação, né? Ela explicou que tem o sistema de regulação ambulatorial, hospitalar. Então, e a Esther agora reforçou qual que é o fluxo do paciente aí da rede, né, de saúde, que ele chega lá na unidade básica, vai ter avaliação na unidade básica na UPA, o plantonista lá vai ligar para a central de leitos, né, vai descrever o caso, eles vão avaliar a gravidade do caso, e aí, às vezes, o paciente já vai, ele já providencia. Às vezes, o paciente pode ser que tenha ambulância lá já com o ventilador, né? Ele já vai em ventilação mecânica para já entrar no CTI, né? Então, o fluxo já está estabelecido. Lá no hospital João 23, né? Eu estou lá trabalhando com epidemiologia agora. O fluxo lá também é a mesma coisa. Então, chegou no João, é um caso mais severo. Então, chegou um paciente no João que está dispneico, né? Não está conseguindo respirar bem,
já está com comprometimento da função respiratória, qual que é o fluxo? Liga lá na central, já vê como que está o Eduardo Menezes, tendo leito, o paciente vai para lá. E mesmo em alguns casos que não são tão graves, mas que o paciente já tem sinais que vai evoluir, né, de uma forma pior, ele também vai e vai ficar na enfermaria. Porque o Hospital Eduardo Menezes ele já tem essa estrutura, ele já é mais preparado para receber esses pacientes. O Hospital João 23 ele é um hospital de referência para trauma. Né? Ele não é, nós estamos com 20 leitos lá que vão ficar como retaguarda, quer dizer, se chegar um momento não tiver mais leito no Hospital Eduardo Menezes, tem esses 20 leitos lá no João que vai receber, mas a referência é o Hospital Eduardo Menezes. Então, os pacientes, né, vão ser encaminhados para o Eduardo Menezes. Lógico que aqueles casos mais graves, né, os casos que o paciente tiver com uma coriza, tiver febre, mas não for um caso grave, ele estiver respirando normalmente, você vai encaminhar para casa, né? Vai orientar ele a ficar em isolamento, ele vai tomar o analgésico e tem que aguardar a evolução, né? Se ele tiver uma evolução pior, se ele for piorando, ele vai ter que voltar e aí sim ser encaminhado para o Eduardo, né, de Menezes, que é o hospital de referência, é o primeiro hospital, né, que a gente vai encaminhar. Claro que se tivermos muitos casos, aí já construíram lá no centro, no Expo Minas, né, um hospital de campanha, e aí vai ter que começar a ocupar esses outros leitos, né? Até agora, nós estamos numa posição bastante confortável, né? Belo Horizonte está no a 16ª capital em termos de casos de Covid. A situação aqui não está tão grave. Eu acho que muito pelo fato das medidas de isolamento social, que começaram muito cedo, né? E o nosso prefeito ele foi bem firme aí em relação a essas medidas, né? A gente tem uma vantagem que, não sei se você sabe, mas o Calil tem um filho que é médico infectologista, né? Então, ele tem uma percepção, tem um filho que está ali orientando ele, né? Então, ele tem uma percepção muito boa, ele sabe da gravidade do problema, da situação. E eu acho que muito, né, do fato da gente estar nessa situação que hoje em dia é bem mais tranquila, não dá para comparar com São Paulo, com Manaus, né? Eu acho que é em função disso, das medidas que foram adotadas muito precocemente. A Esther falou também, eu pedi que ela falasse um pouco da questão da odontologia lá, né? Vocês viram que ela colocou que o consultório odontológico, inclusive, ele virou enfermaria. Né? Ele está sendo usado como enfermaria. Ou seja, não tem atendimento odontológico lá, ambulatorial. O que ela relatou para mim foi que, se necessário, né, o dentista irá até onde o paciente estiver, se tiver algum caso de emergência ou urgência, que o dentista vai até a enfermaria e vai avaliar o caso para ver o que é possível. Lembrando lá da nossa videoconferência, né, atendimento mesmo, né, para esses casos, só se for emergência ou urgência, né, evitar o uso da alta rotação, né, dos seringa, ultrassom, todos esses equipamentos que geram aerossol, tem que evitar, né? Mas os dentistas lá, assim como está acontecendo na atenção primária aqui em Belo Horizonte, eles não estão trabalhando com atendimento clínico, estão trabalhando com outras funções, né? Lá eles estão ajudando a montar os kits
de biossegurança, né? Na prefeitura eles estão ajudando no acolhimento, né? Eu mesmo estou trabalhando, não tô trabalhando na emergência, eu estou trabalhando remotamente com epidemiologia, que é a minha formação. Então, o atendimento odontológico está bem restrito, né? Ontem mesmo eu estava comentando com um dentista lá do hospital que a hora que acabar essa pandemia, os consultórios vão encher, né? Porque deve estar cheio de gente aí precisando fixar peça, ou dente que fraturou, né? Mas a orientação, de uma maneira geral, né? Do CFO, do CDC, que a gente está tendo é restringir as emergências, né? A urgência é aquela coisa, você vai avaliar e ver se precisa de uma intervenção. E sempre, claro, tentando fazer procedimentos o mínimo invasivos, né? O nosso risco é acentuado, né? E a questão dos EPIs também, que eu pedi ela para falar, ela até se prontificou, e eu acho que vai ser muito importante isso. Quando a gente retornar, fazíamos um treinamento orientando como que se paramenta, né? Porque tem uma sequência, tá? Para paramentar, tem uma sequência para desparamentar, e desparamentar, o risco de você se contaminar é até maior, porque aí você já está com o equipamento todo contaminado, né? Paramentar, você está recebendo a máscara estéreo, está recebendo o avental que tá, né, não está contaminado, está tudo descontaminado. Na hora que você vai desparamentar, você tem que tirar todo aquele equipamento que está cheio de aerossol, que está todo contaminado. É onde a gente tem que ter mais cuidado, porque os estudos estão mostrando que é onde mais acontece a contaminação do profissional de saúde, né? Então, acho que vai ser muito importante a gente fazer esse treinamento também, sabe? Porque a gente está, né, tá acostumado a paramentar, né? Ter isso mais com a paramentação. Agora, a desparamentação, a gente nunca trabalhou isso mais a fundo, né? E é muito importante, né? Você pensa, tudo que você usou ali com aquele paciente pode estar cheio de aerossol ali, de gotícula com o vírus, né? Na hora que você paramenta, não. As luvas estão estéreis, a máscara está estéril, você tirou ela lá do saquinho, tá tudo bonitinho. Na hora que você já usou, aí sim tem se demonstrado que o grande problema é a desparamentação, né? E aí junta com aquela coisa que já é final de clínica, né? Tem horário, a clínica vai fechar, enfim, todas essas coisas, então, geralmente, né? Vocês ficam mais ansiosos, a gente fica mais ansioso porque tem horário para entregar as coisas, e aí o risco é maior de você se infectar, né? Então, esse treinamento, e a gente estabelecer uma rotina mesmo de como que, né, vamos nos paramentar, como que vamos nos desparamentar, vai ser muito importante, né? E nisso aí a professora Esther vai poder ajudar bastante, porque ela tem essa experiência já de bastante tempo lá no Hospital Eduardo Menezes. É um lugar, né, que é referência, então eles têm muitos protocolos já bem estabelecidos, né? Então ela vai ser uma pessoa importante para nos ajudar em relação a isso, né? O fluxo lá, vocês viram, né, que os casos graves, eles já chegam, vão para o CTI, o hospital está, né, com vários equipamentos novos lá, quer dizer, teve um investimento aí do Estado, né, no sentido de ampliar mesmo, ainda está em ampliação, mas eles estão ampliando, né, o número de leitos para receber mais pacientes. Isso é bom, né?
Porque um dos nós que a gente tem aí no SUS é o quê? É a atenção de média e alta complexidade, né? Atenção primária, as equipes de saúde da família, a cobertura no Brasil, de uma maneira geral, é boa. O problema é quando você precisa de atenção secundária ou atenção terciária, principalmente a terciária, porque o custo dela é mais caro, né? Envolve tecnologia de alta densidade, então você tem que ter respirador, né? Você tem que ter uma série de tecnologias que tem um custo mais alto, né? Então, o Hospital Eduardo Menezes é hoje que a gente tem aí na rede estadual, hospitalar, né, do SUS, porque a atenção primária normalmente não, ela é de responsabilidade da prefeitura, e a atenção secundária e terciária normalmente é de responsabilidade do Estado e da União, né? Então, essa rede de atenção, né, ela sempre foi mais forte na atenção primária, o que não está errado, porque a maioria dos casos você resolve na atenção primária, mas você precisa ter uma atenção secundária e terciária para você fazer o referenciamento dos pacientes. Claro que agora a gente está vivendo um momento que há anos na história, né, a gente não tinha um caso de pandemia, né, uma situação tão grave como essa. Os últimos registros que a gente tem assim, de maior gravidade são da febre, da gripe espanhola, que foi lá em 1918. Né? Então, assim, a saúde pública, ela prioriza a atenção primária, porque ela resolve a maior parte dos casos, mas a gente precisa ter essa cobertura da atenção secundária e terciária para que a gente possa referenciar. Né? Vocês estão vendo aí que o que aconteceu, o que está acontecendo, né? O governo está tendo que montar hospitais de campanha. É lógico que em situações habituais, normais, né, quando você não tem um caso de pandemia, a demanda pela atenção secundária e terciária ela é menor. Né? Você tem... Oi? Pronto. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, quando você tem, né, demandas para atenção secundária e terciária, é mais difícil de você conseguir fazer o encaminhamento. E isso a gente vê aí, né, as pessoas comentando, está na fila esperando cirurgia. Né? Essa fila é a fila lá do CISREG. Tá? Você encaminha, né? A pessoa fica lá aguardando. E aí tem os profissionais, no CISREG, tem os profissionais que vão analisar caso a caso. E aí o SUS trabalha dentro daquele princípio da equidade. Então, a pessoa que está lá no CISREG fazendo avaliação, ela vai priorizar os casos que ela considerar que tem uma emergência. Né? Eles vão ter prioridade de atendimento. Tá? Ela falou bastante da questão do EPI, né? Isso aí, a gente já está discutindo isso bastante e vamos ter que discutir mais ainda, né? Como a professora Esther falou, a cada dia as coisas mudam. A própria questão das máscaras, né? Estão surgindo coisas novas aí no mercado, tá? Tem algumas máscaras agora de silicone e, né, novas tecnologias que a gente vai ter que ver quais que realmente têm uma eficácia para que a gente possa incorporar. Né? Algumas coisas a gente já tem que pensar, que já está discutindo, inclusive, lá para a clínica, né? Que é, por exemplo, a questão de ter luz ultravioleta para fazer desinfecção do ambiente, coisas que a gente vai ter que se adequar. Né? Vai ter que se adequar. E isso não é uma coisa tão rápida também, porque
a gente tem que incorporar a tecnologia também baseada em evidência científica, né? Não adianta a gente ficar querendo comprar e ter coisas que não têm uma eficácia, né? Então, é isso, gente. Então, eu quis trazer para vocês essa experiência da professora Esther, para vocês entenderem como que está o funcionamento, né, de um hospital aí referência para COVID e do que a odontologia pode contribuir lá e tem contribuído, né? De uma maneira geral, a gente está vendo que os atendimentos estão suspensos mesmo, né? Estão concentrados nos casos de emergência e urgência odontológica, né? Que a orientação é essa, para evitar os procedimentos eletivos. Daqui a pouco, né, se Deus quiser, isso aí vai passar, e aí a gente vai estar fazendo esses procedimentos de novo e recebendo os nossos pacientes aí na clínica, nos consultórios, normalmente. Tá? Alguma dúvida, gente? Deu para entender bem? Eu acho que agora essa questão do referenciamento, ela ficou clara, né? Como que é o fluxo, né? Que tem uma central que regula isso, que tem esse encaminhamento, ele segue uma prioridade, né? Que tem uma triagem. Então, a ideia era que vocês entendessem mesmo como que é esse fluxo e como que ele funciona, né? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam o que é o CISREG, que é um sistema de marcação? Está tranquilo? Tô tranquilo, professor. Entendeu? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então, eu vou liberar vocês. Só reforçar aqui, eu sei que a Ana já avisou, mas na quarta-feira que vem a gente vai ter uma atividade, tá? Avaliativa lá na Ebiatria, ok? Então, por favor, né, participem todos, tá? As duplas, ok? E um bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Porque ainda estamos em isolamento social. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.